Estudo Bíblico, o ensino da Palavra de Deus, com o evangelista José Luiz. Estudo Bíblico, primeira parte. O endemoniado de Gadara. E nós vamos tratar aqui também sobre quem eram os gadarenos. Então, o título desse estudo é O endemoniado de Gadara. Então, irmãos, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, verso de 28 a 34, e também em Marcos, Lucas, como queira chamar, né? Evangelhos sinópticos, que seriam os 3 evangelhos semelhantes aí, tratando do mesmo assunto, encontramos a história do endemoniado gadareno. É um homem que estava fortemente aprisionado pelas forças do mal. Então, ainda que muitos tentem negar a existência de um reino maléfico, originalizado, que tem como único objetivo causar sofrimento aos seres humanos, essa passagem do endemoniado gadareno, né, nos deixa claro e evidente que há, de fato, forças invisíveis que lutam contra o propósito divino na Terra. Então, o apóstolo Paulo vai escrever ali, né, no livro Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, ele vai falar sobre a armadura de Deus e essas potestades infernais, né, irmãos? E principados, porque a patente continua, né? Esses seres caídos, as patentes deles continuam. Então, eles continuam atuando, né? Mas o que está segurando tudo isso, irmão, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que está controlando tudo isso. É ele que detém. É o que o apóstolo fala lá, né? Nada acontece, né, antes do tempo. Então, pelo texto dos 3 evangelhos aqui, nós temos essa descrição detalhada da situação terrível em que esse homem se encontrava. Talvez a pergunta que surja dessa passagem é que não está muito clara no texto. Seria como ele chegou a uma condição tão miserável como esta, né? E quem era quem era o endemoniado gadareno, né? Será que a cidade em que morava contribuiu de alguma forma para que o mal se apoderasse dele, né? Então vamos acompanhar, irmãos, né? Juntamente com nós aqui, né? Nesse estudo bíblico, essas respostas que, né, nós queremos procurar conhecê-las, né? E as questões que desenrola nesse texto. Então, quem é a cidade de Gadara? A cidade de Gadara, nos tempos de Jesus, Gadara fazia parte de uma confederação de 10 cidades, que a gente chama de Decápolis. Deca no grego é 10, polis cidades. Então são elas Damasco, Filadélfia, Rafana, Citópolis, Gadara, Hipos, Dion, Pela, Galaza, que também é chamado por outro evangelista de Gerasa, e Canata, chamada de Decápolis, né? Que era um centro cultural helenístico, povoadas por elementos de língua e cultura grega, em meio a uma região de povos semitas, ou os judeus, né? Nabateus e sírios. E os gadarenos, irmãos, são um remanescente dos antigos gigarzeus, cidade dos gigantes, Anaquins e Refaíns. Então, esses gigazeus aí, ele tá lá nas 7 nações, né? Que fala em Deuteronômio com aquele meio ali.
Por isso, em alguns manuscritos do Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, encontramos o termo Gergesenos, né? Ou Gerazenos. Então, quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, a qual vais para a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, da onde vêm os hititas, né? E os gigazeus, as terras dos gigantes, possuiu e tiver lançados fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, ou no hebraico, né? Gergash. Deuteronômio 7, verso 1 ali, o livro de Devarim, na língua judaica, né, que é chamado de Devarim, quando chega na tradução da Septuaginta, ele se torna Deuteronômio. Então, capítulo 7, verso 1. O manuscrito de Mateus em hebraico, de Dutilet, usa o mesmo nome de Deuteronômio 7, verso 1, e no plural, Girgashim, ou Girgazeu, para descrever quem eram os gadarenos. Então, a cidade de Gadara era uma confederação de cidade e ela estava ali, né? Certo? Os jugazeus são descendentes de Cã, né? Filho de Noé, da parte de seu neto Canaã, conforme lemos em Gênesis 10, versos do 15 a 16. Gênesis 10 aí é conhecido também como Tábua das Nações. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, ao Amorreu, ao Girgazeu, Gênesis 10, verso 15 e 16. De forma similar, no texto da Torá, que significa lei, né? Em Deuteronômio 7, verso 1, o Evangelho de Mateus, em hebraico, também usa o termo Baeretz, na terra dos Gadarenos, Girgazeus, quando Jesus vai para o outro lado do mar da Galileia. Quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra, Baretz, ou Girgazeus, Girgashi, Deuteronômio 7:1. Tendo ele chegado a uma outra banda, né? A terra de Baeretz, dos Gadarenos, Girgashim, Mateus 8:28. Jesus estava seguindo os passos de Josué, conquistando a terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, mas agora com armas diferentes, em uma verdadeira batalha espiritual. Já havia derrubado as muralhas de Jericó com a conversão de Zaqueu e a cura do cego Bartimeu. Mas era a hora dos espíritos dos antigos gigazeus finalmente serem derrotados, começando a expulsar os deuses que por longo tempo eles vinham servindo. Então, irmãos, esta é a primeira parte do estudo, o endemoniado de Gadara. Deus abençoe.